fazer a caracterização dos complexos de Werner. Né? O objetivo desse experimento é determinar o número de íons cloretos livres em solução, recém-preparados, de cloreto de hexamin cobalto 3 e cloreto de pentamin cloro cobalto. Eu vou determinar o número de cloretos através do método de Mohr e por condutivimetria. Aqui eu tenho os materiais e os reagentes que eu vou utilizar, né, para fazer a caracterização desses complexos de Werner. Reagentes e materiais aí. Fiz um fluxograma, deixa eu passar aqui, né, que um procedimento experimental. Inicialmente eu vou preparar uma solução de preparar 100 ml de uma solução de 0,01 mol de cada um dos complexos de Werner, né? Ao preparar a solução, eu vou observar, né, as cores dos sais das soluções formadas. Em seguida, eu vou adicionar 10 ml da solução, né, de cada solução a um Erlenmeyer, né? E em seguida eu vou adicionar 1 ml da solução indicadora. Vou usar o indicador, que pode ser o cromato de potássio ou a difenilcarbozona. Né? Se eu adicionar o cromato de potássio, eu vou ter lá um precipitado castanho avermelhado. Se eu utilizasse a difenilcarbozona, eu teria um precipitado de cor violeta. Ao fazer isso, né, eu vou titular e anotar os volumes gastos com cada um. Vou titular com essa solução e aí usar meu indicador, usar o nitrato de prata como titulante e aí eu vou anotar o volume gasto para cada um dos complexos. Vou repetir esse processo 3 vezes, né? Repetir esse procedimento 3 vezes, né? Feito isso, eu vou adicionar 10 ml de água destilada em Erlenmeyer e proceder à titulação, né? É um branco, o volume gasto no branco para corrigir os cálculos. Feito tudo isso, eu vou repetir esse procedimento para os demais complexos. Faço para um complexo em triplicatas e vou depois repetir isso para os demais complexos. Para a caracterização do cloreto de hexamin cobalto 3, utilizando o método de Mohr, né, eu tenho a massa, foi me dada, 0,2494 gramas, e foi feita uma solução em um balão volumétrico. Né? Feita a solução, eu obtive uma solução de 0,0093 mols por litro. Eu tinha uma massa, me foi dada, eu tinha a massa molecular do meu complexo, tinha o volume, e aí eu achei a concentração aqui em mols por litro. Para caracterizar essa amostra, foi feita a titulação com o nitrato de prata, como já dito, 0,01 mol por litro. Feita essa titulação, eu anotei, eu tenho os volumes gastos em cada titulação, foi feito em triplicatas, né? A partir disso aí, eu vou partir para determinar o número de íons cloreto, que é o nosso objetivo. Utilizar o método de Mohr para encontrar o número de íons cloretos presentes em solução. A reação ela pode ser descrita dessa forma. Eu tenho um complexo mais 3 mols de nitrato de prata, produzindo 3 mols de AgCl, e o complexo aqui ao final, né? Essa reação, é possível ver que é a reação de 1 para 3. Para cada 1 mol do meu complexo, eu vou ter lá formado 3 mols de AgCl. A partir disso aí, eu vou buscar encontrar a concentração de íons cloreto. Vou calcular. Eu usei essa expressão aqui para encontrar a concentração de íons cloreto. Por quê? O N de Ag, o número de mols de Ag, o nitrato de prata foi o que eu utilizei para titular a minha amostra, né? Toda a prata que foi gasta na titulação foi a prata que eu usei para precipitar o cloro. Então, o número de mols do titulante que eu usei é igual ao número de mols do meu analito. Então, eu posso fazer a relação. Então, se eu achar aqui o número de mols de prata aqui, eu estou achando também a concentração de íons cloreto que eu gastei lá. A questão, eu tinha a concentração do titulante lá no meu roteiro e eu tenho os volumes gastos. Eu utilizei essa relação e achei esses resultados aqui para o volume 1, para o volume 2 e para o volume 3. Utilizando isso aqui, eu achei esses volumes, né? Os resultados encontrados podem ser visualizados aqui nessa tabela aqui, com as concentrações de íons cloretos presentes. Eu tirei uma média aqui, eu tenho uma média dos valores encontrados, eu tenho uma média, esse valor aqui é um valor experimental, e utilizei uma regra de 3 para eu achar um valor teórico. Olha, se eu tenho uma massa lá que como eu disse ali anteriormente, é 0,2494 gramas, ali é a massa que me foi dada. Se a minha reação aqui é 1 para 3, 1 mol do meu complexo do hexamin tem 3 mols de AgCl. Quando eu calculei e achei que aqui eu tenho 0,0093 mols por litro. Quando eu peguei minha massa que eu tinha ali, encontrei o número de mols, né? A massa sobre a massa molar, e eu achei que se 1 tá para 3, esse número de mols
que eu encontrei aqui, tá para X e encontrei um valor teórico, que é esse valor aqui. Então eu tenho o meu valor experimental e tenho um valor teórico, né? Aqui a gente vê que do valor experimental para o valor teórico existe uma certa discrepância aí, um erro relativo. Tem um erro relativo associado aí. Nesse caso, um pequeno erro, mas pode influenciar em alguma coisa. Isso deve-se a, quando a gente está no laboratório, isso deve-se a calibração de aparelhagem, lavagem de vidrarias, tudo isso pode influenciar e causar esse erro. Mas eu tenho aqui a determinação dos íons cloreto presentes nesse complexo. Para fazer a caracterização do cloreto de pentamim clorocobalto 3, eu fiz da mesma forma que o outro. Eu tinha os volumes em triplicata, eu fiz a titulação, eu encontrei os volumes gastos, eu tenho a massa, mais uma vez, do meu complexo, que foi me dada a massa, eu acho o número de mols presente na estrutura e vou mais uma vez fazer a relação. Mais uma vez eu fiz esse cálculo, aí eu tenho outros volumes ali, eu tenho a concentração do titulante, se eu usei o nitrato de prata, usei a prata, né, que titulou, que precipitou, vou usar para precipitar os cloretos, né, então eu posso fazer essa relação. Se eu achei o N da prata aqui é igual ao N do íon cloreto, então eu utilizei essa relação e achei aqui esse resultado. Mais uma vez eu tirei a média, se eu tenho a massa dele e tenho a massa molar, eu achei o número de mol, e mais uma vez eu fiz a relação com a regra de 3 e achei o valor teórico, para eu comparar o meu experimental com o valor teórico. Mais uma vez eu tenho aí um erro associado, um erro relativo associado aí. E aí eu cheguei, mas eu consegui determinar a quantidade de íons cloreto presente, utilizando o método de mol e logo depois utilizando a análise condutimétrica. Eu tenho uns dados de análise condutimétrica, foi me dado, de alguns compostos. Eu tenho esses dados e tenho a quantidade de condutividade, a condutividade de cada um. Eu tinha esses dados, eu usei para plotar um gráfico, vou passar o gráfico logo ali. Utilizando a condutiometria, né, eu tenho, através da análise condutimétrica, foi possível estimar a quantidade de íons livres na solução de hexamim clorocobalto 3, né? A partir do gráfico, a gente estima a quantidade de íons cloreto presente, né? Eu tenho os pontos, né, das soluções utilizadas na curva de calibração e o respectivo número de íons livres, né? Eu fiz uma interpolação desses dados de condutividade para fazer análise, né? O número de íons livres, que nesse caso foi aproximadamente iguais, né, foi observado. Desse modo, eu observei uma coerência entre a fórmula do composto e o que o gráfico me mostrou. Como eu disse lá na fórmula, eu tenho 1 para 3 íons cloreto, né? 3 mols de íon cloreto se dissociaram na solução. Quando eu analiso o gráfico, o máximo que eu tive ali foi 4 mols, que relativamente a gente encontra uma concordância, né, entre aquela análise e essa análise feita por condutimétrica, essa análise condutimétrica. Eu plotei esse gráfico. Aqui eu tenho a quantidade de íons livres, que foi pedido no roteiro. Um gráfico, a quantidade de íons livres versus a condutividade. Condutividade versus a quantidade de íons livres presente em solução. Então eu tenho uma condutividade para algumas substâncias. Através dessas substâncias eu fui encontrando aqui a quantidade de íons livres, né? Aqui 1.400 e alguma coisa, 1.300 e alguma coisa, eu tive a quantidade para 2 íons livres presentes em solução. Aqui eu tive algum valor próximo de 3.000, eu tenho isso na tabela aqui, eu obtive, e aí eu fui plotando esses gráficos para determinar por condutimetria a quantidade de íons livres presentes na solução. Eu plotei aqui resultados e discussões a respeito dos métodos utilizados, né? A caracterização envolvendo o método de mol onde há a formação de um sólido é aplicado na determinação de cloretos e brometos. Eu utilizo o método de mol em busca disso, né? A solução neutra é titulada com nitrato de prata em presença de cromato de potássio, que atua como indicador. Na determinação de cloreto, o ponto final atingido é quando os íons cromatos combinam-se com íons de prata, formando um precipitado vermelho. Eu, de posse desses dados, dessas massas, desses volumes, né? Tive massa de titulante, massa do titulado, concentrações e as proporções adequadas, né, de produtos e reagentes, foi possível chegar à conclusão acerca da identidade desses complexos. Vou chegar no objetivo final, que era determinar a quantidade de íons cloreto, né? Utilizei algumas relações matemáticas a fim de verificar se essa proporção era verdadeira. Ao final, eu tenho algumas perguntas no final do roteiro. Primeira pergunta sobre por que os compostos de Werner apresentam cores diferentes, né? As cores marcantes em muitos dos complexos de coordenação de metais, as quais são consequência da estrutura eletrônica desses metais, né? Isso era um mistério lá para Werner, quando ele começou a estudar, né? Essa característica de metais, né, foi elucidada quando a estrutura eletrônica passaram a ser descrita em termos de orbitais. Com a teoria proposta por Werner, a gente verificou que um grande número de moléculas e íons pode se comportar como ligantes e um grande número de íons formam complexos diferentes, né? Eu tenho um número de moléculas que atuam como ligantes e um grande número de íons também. E a depender da coordenação da estrutura, do número de ligantes e da geometria, a gente pode ter complexos com cores diferentes. Eles absorvem cores diferentes e emitem cores diferentes. Quantos mols de AgCl foram precipitados para cada complexo de Werner? Foram precipitados 3 mols de AgCl para cada um do complexo, conforme essa reação aqui. Foram precipitados 3 mols de AgCl para cada um mol do complexo, como eu disse lá anteriormente. Esse gráfico que eu mostrei ali, o gráfico tem 2 partes. Eu tinha que fazer um gráfico de condutividade versus o número de íons livres em cada uma das soluções padrão. Eu tenho algumas soluções ali, foi o que eu tive. Eu tinha
a condutividade e tinha a quantidade de íons livres presente. Eu plotei isso aqui no gráfico. A segunda parte era determinar o número de íons livres em cada complexo. Os resultados de condutimetria estão em boa concordância com os resultados obtidos pelo método de Moore. Discuta as discrepâncias, né, observadas. Né? Através da análise condutimétrica foi possível estimar a quantidade de íons livres na solução. Foi feita, né, essa interpretação de dados e o número de íons livres, que nesse caso foi de aproximadamente 4, né, a gente observou a coerência entre a fórmula com a fórmula do complexo, já que 3 íons livres existiam na solução. Como eu tive ali no máximo 4 íons no gráfico ali, aí eu comparei com a fórmula do complexo lá em cima, de modo que eu encontrei as quantidades de íons livres. Sendo assim, 4 íons livres em solução mostram a coerência com a análise e o método de Moore. Achei relevante e uma concordância entre os dois métodos utilizados. Aqui tem mais duas, a letra E e F. A letra E me pergunta qual a composição das esferas internas e externas desse composto. F me pede para desenhar a estrutura dos complexos. Eu mostrei esses dois complexos aqui. O cloreto de pentamin, hexamin cobalto 3 e o de pentamin clorocobalto 3. Eu desenhei essas estruturas do complexo, do qual eu faço a caracterização. Essa letra G, o que observou dissolver o complexo trans-tetramin de clorocobalto 3 em água. Ação química pode estar ocorrendo. Pelos cálculos que eu fiz, eu atentei muito aqueles dois complexos que pede lá no início da caracterização. A pergunta: considere os compostos de coordenação, que são isômeros de ionização. Sabendo que são solúveis em água, sugira métodos qualitativos para diferenciá-los. Eu coloquei aqui que eu poderia diferenciá-los pelo número de coordenação ou pela geometria do complexo, para eu conseguir diferenciar um do outro.